Então vamos lá, amados. Eu quero fazer o seguinte, como que eu tenho feito até agora, né? Até aqui. Comentar de uma forma um pouco superficial, mas tentar dar uma comentada em cada capítulo, tá certo? Do livro de Apocalipse. E aí depois a gente vai usando as partes mesmo, né? Por exemplo, falar sobre o arrebatamento, falar sobre a grande tribulação, falar sobre a guerra de Gog e Magog, falar sobre o milênio, o juízo do trono branco, né? Então depois a gente pega essas temáticas e vai desenvolvendo elas. Mas vamos ver se a gente consegue chegar até o capítulo 22 de Apocalipse. Vocês estão achando proveitoso a gente fazer assim, irmãos? Cada capítulo, ver se a gente consegue estar fazendo aquela interpretação, ainda que superficial, mas depois a gente volta, né? Então nós paramos no capítulo de número 10 ou 11? 11, né? Então vamos lá. Aliás, nós vamos continuar, não é isso? Continuar do 11. Porque nós falamos até o verso 7, se não me falha a memória. Calma aí, até o verso 15? Isso, então. Capítulo 11, mas eu acho que eu fui lendo até o verso de número 7, não foi? É isso mesmo? Vocês confirmam? Não, a gente falou do capítulo 11, irmã Esther. Falamos do capítulo 11. Agora não lembro se foi até o verso 7, mas eu acho que foi sim. Deixa eu reler o 6, ou ler o 6, e aí vocês vão lembrando se de fato foi. Ó, sobre as duas testemunhas, né? Estas têm poder para fechar o céu, para que não chova nos dias da sua profecia, e tem poder sobre as águas para convertê-las em sangue, e para ferir a terra com toda a sorte de pragas quantas vezes quiserem. E quando acabar o seu testemunho, a besta que sobe do abismo lhe fará guerra e as vencerá e as matará. Eu falei, essas duas testemunhas, pelos sinais que elas vão operar, elas se assemelham àquilo que fizeram Elias no passado e Moisés, né? O fogo descer, sobre as pragas lá. Então é por isso que tem essa semelhança, e alguns falam, essas duas testemunhas poderiam ser, né? Eu particularmente, eu tenho lá minhas dúvidas, mesmo porque voltar a essa terra, esses dois personagens, eu acho muito difícil. Eu não vou dizer totalmente antibíblico, mas é muito difícil. A questão é que são duas testemunhas, são dois profetas de Deus, que eles vão denunciar o pecado, né, do mundo, todo mundo, como fez Elias na antiguidade e como fez o Moisés naquele império. Então, são duas testemunhas, dois profetas de Deus. Sim, isso é o segundo período, né? A gente já falou então que haverá dois períodos na grande tribulação. Esse período inicia quando a igreja é arrebatada, aí começa essa contagem de 7 anos, 3 anos e meio de falsa paz, onde o anticristo ele surge como esse líder mundial, e ele propõe então, né, essa harmonia, essa paz entre várias lideranças. Ele é um líder que se destaca, ele consegue fazer essa aliança, vamos dizer, política e até religiosa também. Só que é o falso profeta que auxilia o anticristo. Então haverá um falso profeta que contribuirá para as pessoas quase que adorarem o anticristo no futuro próximo. Mas esse anticristo surge como um líder político, e aí ele então faz essa falsa paz. Lembra no capítulo 6, aquele cavaleiro do cavalo branco? Ou aquele cavalo branco que representa a paz ou a falsa paz? Então 3 anos e meio. Deus 3 anos e meio, ele reivindica que todos adorem ele, né? Ele vai querer ser um Deus mesmo. 2 Tessalonicenses capítulo 2 vai dizer que o anticristo se assentará como se fosse Deus, lá na casa de Deus ou em Jerusalém, e ele reivindicará para si a adoração. Então nesse período os judeus vão recusar adorar, porque os judeus não adoram, irmãos, ninguém, tá certo? Os judeus, eles foram curados da idolatria. Então aí sim, quando os judeus quando eles recusarem a adoração ao anticristo, começará a perseguição. Nessa perseguição mundial então, né, aliás, o mundo perseguindo o povo judeu, como se deu no Holocausto, por exemplo, irmãos.
Mas ali era a Alemanha, era Hitler, que matou 6 milhões de judeus. Aqui vai ser muito mais, mesmo porque hoje tem muito mais 6 milhões de judeus, e a perseguição será mundial. Então, os judeus, a gente vai ver isso no capítulo 12, os judeus vão se esconder onde der. E as pessoas que ajudarem os judeus, inclusive, entrarão no milênio. Calma que a gente chega lá, né? Só para dar aquele pano de fundo geral. Então aqui começará a chamada grande tribulação, que são os 3 anos e meio, onde sim Deus vai derramando a sua ira, então, porque estão perseguindo o povo judeu, né? Eles estão rejeitando então tudo que se assemelha a Deus, tudo. Então nesse tempo a religião satânica, o satanismo será em escala mundial. Haverá muitos demônios, né, envolvendo as pessoas, para que essas pessoas adorem mesmo o anticristo, que é o próprio Satanás, né? A gente chama da tríade satânica: o anticristo, o falso profeta e o próprio dragão. Então ele aqui querendo se assemelhar à triunidade, né, o Pai, Filho e Espírito Santo. Então, isso, exato. Ele é tudo que é ruim é dele. Então, irmãos, a gente percebe aqui que haverá essas duas testemunhas. Vamos continuar o texto do verso de número 7, né? Então, retomar. E quando acabaram o seu testemunho, a besta que sobe do abismo, olha só, lhes fará guerra e as vencerá e as matará. Ou seja, esses dois profetas de Deus. E jazerá o seu corpo morto na praça da grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, porque ela está corrompida, onde o Senhor também foi crucificado. Onde Jesus foi crucificado? Em Jerusalém, né? Então a grande cidade aqui é Jerusalém, eles estarão em Jerusalém, e só que espiritualmente será uma cidade pervertida. Egito aqui chamado de Sodoma, duas cidades que na história se perverteram, né? E os homens de vários povos e tribos, línguas e nações verão seu corpo morto por 3 dias e meio, e não permitirão que o seu corpo morto seja posto em sepulcros. Olha, irmão, como se fosse para jogá-los como indigente, humilhar. E como que então todos os povos, tribo, língua e nação verão eles? Todos eles simultaneamente? Hoje é fácil. Hoje é fácil, TV, internet, né? Naquela época, imaginar isso, que uma pessoa em um local todo mundo veria, essa pessoa simultaneamente, seria incompreensível. Mas hoje, quase que natural, né? Então, verso 10: e os que habitam na terra se regozijarão, olha, irmão, terão alegria sobre eles, se alegrarão e mandarão presentes uns aos outros, porquanto esses dois profetas tinham atormentado os que habitam sobre a terra. Então, eles tinham atormentado, pregando a palavra de Deus, né? E depois daqueles 3 dias e meio, o espírito de vida vindo de Deus entrou neles, e puseram-se sobre os pés, e caiu grande temor sobre os que o viram. Ou seja, ressuscitaram, e ouviram a grande voz do céu que lhes dizia: subi cá. Subiram ao céu em uma nuvem, e os seus inimigos o viram. E naquela mesma hora houve um grande terremoto, e caiu a 10ª parte da cidade, e no terremoto foram mortos 7.000 homens, e os demais ficaram muito atemorizados, e deram glória ao Deus do céu. Olha que coisa interessante. Houve um grande terremoto nessa cidade, ela se dividiu em 3. Possivelmente ficará, irmãos, 3 montanhas, ou 3 montes, né? Monte das Oliveiras, Monte Moriá, e o outro monte que eu esqueci, acho que é o próprio Calvário mesmo. Olha que coisa interessante. Monte Moriá, onde o pai sacrifica o filho, né? Abraão, ou pelo menos ia sacrificar. Monte das Oliveiras, representando o próprio Espírito Santo, e o Monte Calvário, onde foi crucificado o filho. Olha que coisa interessante, amados. E passado o segundo ai, e eis que o terceiro ai cedo virá. E aí vem a 7ª trombeta, ou seja, o 7º anúncio, o último anúncio das trombetas, né? Tocou o 7º anjo a trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. E os 24 anciãos que estão assentados no seu trono diante de Deus prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que reinas, que reinas, que reinavas e que reinará. Aqui está, que és, e o que era, e o que há de vir, não é?
mas o sinônimo é esse: que tomaste o teu grande poder e reinaste. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos, para que sejam julgados, e o tempo de dares o galardão aos profetas teus servos, e aos santos, e aos que temem o teu nome, e pequenos e a grandes, e o tempo de destruíres os que destroem a terra. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca do concerto foi vista no seu templo, e houve relâmpagos e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. Aqui não dá a ideia que tudo acabou, Deus julgou todo mundo. Lembra daquele ciclo que a gente falou? Vai lá, lê, parece que acabou tudo. Aí agora a gente vai estudar algumas ações de Deus, ou melhor, as mesmas ações de Deus com outra perspectiva, irmão, que agora é da taça, ou são das taças. Mas antes que a gente entre nas taças, a gente vai ver aqui sobre o capítulo 12, que vai já falar o que vai acontecer ou com outros detalhes na grande tribulação. Olha como o livro do Apocalipse, ele é muito detalhista. É um intermediário aqui, né? Entre esse capítulo 12 Isso. e o capítulo 10. O 11 e o 12, porque aí depois já vem as taças, né? Então olha só que coisa interessante. Mas aqui a gente vai estudar, vocês vão perceber, nossa, isso aqui já não aconteceu? Isso aqui já aconteceu, só que a gente está vendo de outro prisma, que a gente fala, de outro ponto de vista, né? A gente está abordando agora com outra perspectiva. Então o livro de Apocalipse, ele é rico quando ele é estudado assim, porque a gente vê que ele traz detalhes assim, que são imperceptíveis quando você lê distraidamente. Então vamos lá no capítulo 12. Aqui é quase que uma alegoria, né? Mas não é. E viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, tendo a lua debaixo dos seus pés, e a coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. Irmãos, vocês lembram daquela visão, ou daquele sonho, melhor dizendo, que o José teve lá no Egito? Quem lembra? O que ele viu lá? Vocês lembram? O José, lá do Egito. Antes do Egito. Que ele viu o sol, a lua e 12 estrelas, ou 11 estrelas se curvando diante dele. 10, 11, negócio assim, né? Mas representa... Antes, quando ele era jovenzinho, ele estava na casa dos pais dele lá. Ele teve essa visão aqui. Então a gente percebe aqui, olha, está representando Israel. Aqui vai falar essa mulher vestida de sol representa Israel. Exato, mas é uma interpretação totalmente equivocada, né? Isso. Vamos lá, verso 2. E estava grávida, com dores de parto, e gritava com ânsias de dar à luz. E viu-se outro sinal no céu, e eis que era um grande dragão vermelho, que tinha 7 cabeças, 10 chifres, e sobre a cabeça 7 diademas. Irmãos, aqui fala na verdade de uma plenitude de governo, de confusão e de poderes e de conquistas, mas representando o Satanás mesmo, tá? Verso 4: e a sua cauda levou após si a terça parte das estrelas do céu, e lançou-a sobre a terra. E o dragão parou diante da mulher, que havia de dar à luz, para que, dando ela à luz, lhe tragasse o filho. Aqui que a gente tira aquela interpretação que a terça parte dos anjos, eles seguiram Satanás na rebelião, tá? Então é desse texto, exatamente desse único texto, que se baseiam, né, os estudiosos, para falar que os anjos, que é a interpretação correta mesmo. Então o dragão levou consigo aí a terça parte das estrelas do céu, que representam os próprios anjos, tá? E aí ficou vendo a mulher, observando a mulher, para quando desse à luz ao filho, tragasse o filho. Ou seja, Satanás, em toda a história do Antigo Testamento, ele ficou observando então a nação de Israel, para que nascendo o Messias, ele tentasse matar um ninho, né? Igual fazem alguns cristãos, matam no ninho, novo convertido, né? Verso 5. Também, né, mano? Verso 5: e deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com vara de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. E a mulher fugiu para o deserto, a mulher Israel, tá? E a mulher fugiu para o deserto, onde já tinha lugar preparado por Deus, para que ali fosse alimentada durante 1260 dias. Isso vai dar 3 anos e meio. Lembra? 3 anos e meio,
esses 1000, não sei quantos dias, um tempo, dois tempos, metade de um tempo, a gente vai ver, mas tudo isso representa os 3 anos e meio da grande tribulação, só em linguagem diferente. E houve batalha no céu, Miguel e os seus anjos batalhavam contra o dragão, e batalhavam o dragão e os seus anjos, mas não prevaleceram, nem mais o seu lugar se achou nos céus. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada o Diabo, e Satanás, que enganava todo mundo, ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. E ouvi uma grande voz no céu, que dizia: agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. E eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram a sua vida até a morte. Pelo que alegrai-vos, ó céus, e vós que nele habitais, ai dos que habitam na terra e no mar, porque o diabo desceu a vós e tem grande ira, sabendo que já pouco tempo lhe resta. Esse é o único lugar da Bíblia, irmãos, que nos leva a entender o limitado conhecimento do futuro de Satanás, tá certo? Então, Satanás aqui, ele mostra, né, o texto, que ele sabe que resta pouco tempo, então ele é limitado também, ele não sabe, ele não é onisciente, tá certo? Ele também é um ser que está limitado, ele sabe que a batata dele está assando, mas sabe quando vai ficar pronto, entregue. Verso 13. E quando o dragão viu que fora lançado na terra, perseguiu a mulher que dera à luz o varão, ou seja, persegue Israel, né? E foram dadas à mulher 2 asas de grande águia. Aqui representa 2 meios que Deus usará, sobrenaturais, ou seja, seres angelicais, né? Lá no capítulo 8, verso 13 está escrito isso. E meios naturais, a própria natureza ajudará a mulher. Isso está no verso 16 aqui, ó. Verso 15 a gente lê, mas vai chegar no 16, né? Para que voasse para o deserto, ao seu lugar onde é sustentada por um tempo, e tempos e metade de um tempo. Olha, 3 anos e meio de novo. Então ela é sustentada por 3 anos e meio por Deus, fora da vista da serpente. E a serpente lançou da sua boca, atrás da mulher, água como um rio. A representação aqui de povos, exércitos, nações, atrás do povo judeu, para que pela corrente fizesse arrebatar. E a terra, ou seja, essa segunda asa, né, representando aqui meios naturais, a própria natureza ajudará o povo de Deus aí. Irmãos, aqui inclusive, essa própria natureza pode ser um lugar onde Israel se esconderá. Tem aquela cidade de Petra, lembra a cidade de Petra? Quem não estudou isso aprendeu pela novela aqui. Quem lembra da novela? Ninguém quer falar agora, né? Então, não, a gente não assiste novela não, mas alguns irmãos assistem novela. Sim, lembra qual foi a novela que tinha? Me ajude, agora me ajuda. Não lembro, mas tinha essa cidade de Petra que mostrou, novela da Globo há pouco tempo atrás. Não? Qual foi? Que eles fizeram lá na Turquia? Isso, exato, esse aí. Então é uma cidade quase que esculpida na rocha, né? Salve Jorge, né? Isso. Um dia eu estava na aula, algum irmão falou salve Jorge, eu falei a Georgina também, né? Tem que salvar todo mundo desses negócios. Então que exato, exato. Então assim, possivelmente será um lugar, né? Um lugar que Deus usará para proteger o povo judeu, tá bom, irmãos? Só para dar as interpretações aqui, verso 17. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao resto da sua semente, os que guardam o mandamento de Deus e têm testemunho de Jesus Cristo. Ou seja, judeus serão perseguidos e judeus messiânicos, ou seja, cristãos que são judeus também. Então nessa época, tanto o povo judeu será perseguido pelo anticristo, quanto também cristãos, né? Cristãos, aqueles que possivelmente após o arrebatamento viram, cristãos, os que estavam afastados, amados. Há essa possibilidade, isso não é descartado totalmente. Cristãos que estavam afastados, né, do caminho do Evangelho, e aí nessa
convulsão mundial, alguns possivelmente irão retornar, e alguns inclusive aceitarão lá a mensagem do Evangelho que a gente viu lá atrás, onde será pregado o Evangelho e algumas pouquíssimas pessoas aceitarão o Evangelho. Então, os judeus se converterão todos ou nem todos? Analise, para a gente afirmar isso é muito complicado, porque a Bíblia não fala. Quando diz assim, todo Israel será salvo, que é o que o Paulo fala em Romanos, esse termo todo não quer dizer que são todos, porque o judeu ele tem uma noção muito diferente de nós. Por exemplo, falaram para um judeu assim, no Holocausto foram mortos, né? Mataram 6 milhões de judeus. Falaram isso para um judeu. Ele disse: não mataram 6 milhões de judeus, mataram um judeu 6 milhões de vezes. Então essa é a noção que eles têm. Para eles têm uma noção de coletividade. Eles não conhecem o que é individualidade, irmãos. Tá certo? Eles têm essa noção de nação, de corpo, de que um ajuda o outro. Se um judeu vê um outro judeu passando dificuldade, pode ter certeza que ele vai ajudar só pelo fato de ser judeu, de ser compatriota. Olha que coisa interessante, que nós cristãos deveríamos aprender, né? Que aliás é o que o Evangelho ensina para nós, mas eles demonstram isso aí, porque é um povo virtuoso, né, irmãos? É um povo que foi ensinado por Deus, né? Então a forma de viver e tudo mais, de lidar com essa questão de coletividade, eles aprenderam isso, a nação em si, né? Deus tinha leis muito claras para falar sobre ajudar um ajudar o outro, e até estrangeiros e tal. Então assim, essa é a questão. Todo judeu será salvo, será o remanescente, ou seja, um grupo, não todos, e não só por ser judeu vai ser salvo, vão ter que reconhecer que Cristo é o Messias. Não tem salvação de outra forma, tá? Mas tem outra coisa, aqui ainda a gente não está falando de uma salvação para a eternidade. Por quê? Nesse meio natural também Deus usará pessoas para ajudar o povo judeu. Gente não necessariamente cristão, pessoas ajudarão. Então Deus vai usar. Capítulo 25 de Mateus, vamos ler o texto? Esse é o tempo que a Bíblia fala que Israel é a esposa, mas se reconciliar com os seus Aqui haverá, Nanis, de fato um reconhecimento de que, primeiro, não aqui nesse ponto que nós estamos lendo, haverá no Apocalipse esse momento que eles olharão para Cristo e eles reconhecerão que eles crucificaram Cristo. A gente vai chegar lá ainda, não é a ocasião aqui. A ocasião aqui é o seguinte: eles estão escapando pela vida deles, cada um está, né, para qualquer lugar. Vamos escapar, porque a perseguição é igual Hitler, a Alemanha fez na Segunda Guerra Mundial. Então eles se dispersaram por todo mundo, depois que eles voltaram e tal, mas eles se dispersaram por todo mundo. Aqui será semelhante. Então eles fugirão para onde aonde puder, né, fugir, eles fugirão. A gente vai chegar lá e você vai ver que, né, os detalhes. E tem a ver também com Ezequiel 37, fala de nosso não tem. Ali é o seguinte, ali é uma profecia histórica, né? Ali aconteceu de fato. Já aconteceu de fato. Ezequiel está no ano de 500 e alguma coisa, que é o ano do cativeiro. Ezequiel, ele profetiza no cativeiro. No cativeiro, né? Ou seja, quando eles estão escravos lá na Babilônia, né? Então aquela profecia, ela é para o cativeiro. Tanto é que há duas restaurações lá: a física, a biológica, na visão, claro, né? Abstrato, que é a visão, no cadáver que se torna um homem vivo, mas aí tem também lá o Espírito de Deus que é soprado naquele cadáver, ou seja, a vida espiritual, eles são restaurados também. A nação, como nação, são restauradas e eles voltam para o país deles, Jerusalém, Israel, e eles são restaurados espiritualmente também. Mas ali, Ezequiel capítulo 37, exclusivamente, unicamente uma profecia para aquele tempo. Não tem a ver com essa, não é dupla não, a profecia. Diga, meu irmão.
espiritualmente lá. Isso. Ali é uma visão, né? Então não está mostrando pessoas reais e ossos reais, é uma visão. Naquela visão, irmão Salvador, Deus estava mostrando para o profeta o que ia fazer com a nação de Israel que estava escrava lá na Babilônia. Então eles iam ser restaurados como nação, né? Como gente que tem uma terra, que aí o símbolo então é esses ossos tomando carne, nervo e tal, e se colocando em pé. Então o ser humano que foi restaurado na sua terra. E aí espiritualmente também eles seriam restaurados. Então essa visão representa isso. Então vamos lá, amados. Capítulo 25 de Mateus, né? A partir do verso 31, 25 de Mateus, verso 31. Essa parte da Bíblia, alguns estudiosos, eu acho muito coerente. Eu não vou ler não, tá? Eu só vou narrar algumas partes. Aqui, quando o Filho vem, o Filho do Homem vier na sua glória, com todos os santos, ele vai assentar no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas diante dele. Alguns dizem que esse período aqui é quando começará o milênio, né? Então lá na frente, quando Jesus vier salvar os judeus dessa perseguição, vai destruir o falso profeta e o anticristo, e aí começa o reino de 1000 anos de Jesus sobre a terra. E aí nesse milênio vão entrar muitas pessoas, inclusive gente que não é salva e que não é crente. Eles vão entrar por quê? Porque ajudaram os judeus nessa perseguição. Aí Jesus disse assim, tive fome, deste-me de comer, tive sede, deste-me de beber, estava nu, me vestiste, estava na prisão, fosse me ver, estava enfermo, me visitaste. Senhor, quando fizemos isso? Quando fizeste a um desses meus pequeninos, a mim o fizeste. Então eles entrarão no milênio. O Isaías capítulo de números 65 e 66 vai falar desse período do milênio, onde a terra será restaurada, né? Toda a terra será restaurada, a longevidade aumentará, a vida dos seres humanos. Lembra lá no começo, vivia 800 anos, 900 anos e tal. Aqui será restaurada. Tá certo? Estou trazendo uma linha de pensamento, tá? Tem gente que não concorda com isso. Será restaurada. Então pessoas voltarão a viver 700 anos, 800 anos, 900 anos, né? Que coisa interessante. Será restaurada a vitalidade da criação, irmãos, inclusive dos seres humanos. Nascerão pessoas nesse processo. Só que aqui não é garantido que a pessoa será salva. Aí o Isaías 65, 66 vai dizer que haverá pecadores lá, e pecadores inclusive, eles morrerão tipo assim com 100 anos, e vai ser considerado uma pessoa amaldiçoada. Por quê? Morreu tão novo, né? Bichinho, tão novinho. Coitado, com 100 anos, por exemplo, hoje o menino morreu com 13, 14, 15 anos, fala, nossa, não é tão novo, morreu. Então aqui vai ser mais ou menos isso. 100 anos morreu, nossa, tão novo, que as pessoas verão 700, 800, 900 anos e quiçá 1000 anos. Não, nós estaremos no céu, Angela. Nem quero. Nós estaremos, veja bem, haverá um reinado de Jesus na terra, né? Nós reinaremos com ele. Lembra que Jesus diz, aliás, Jesus também diz, né, em outra ocasião, mas eu lembro mais de Paulo que diz assim lá em 1 Coríntios: vocês não sabem que nós julgaremos as nações, julgaremos os anjos, né? Os apóstolos estarão julgando. Então assim, nós estaremos reinando com Cristo, todos nós os salvos. Nós já nesse período nós já fomos para o céu, fomos recompensados, participamos das bodas do Cordeiro, né? Todo esse período, mas haverá esse reinado terreno de Cristo aqui na terra, e nós reinaremos com ele. Tranquilo? Fácil. Não? Vai ser essa parte assim que a gente vai ajudar o povo também. Nossa, Não, nós estaremos em outra dimensão. Mas vai ser literalmente na terra? Jesus sim, reinando na terra. Quando diz que nós reinaremos com ele, porque nós já estaremos com o corpo glorificado, nós estaremos na eternidade. Eu fico imaginando assim, os seres humanos junto com
com as alminhas, né? Quando a gente tem essa ideia, mas sabe o que acontece, Annalise? Há uma compreensão errada de como nós seremos na eternidade. Aqui que está talvez o X da questão, para a gente resolver esse negócio meio estranho. Nós seremos seres humanos, amados, na eternidade. O que um ser humano é? O que ele tem? Tem corpo, tem espírito. Nós seremos no céu um ser humano, que teremos corpo. É tanto que quando o anjo aparece para a esposa que é a mãe de Sansão, esposa de Noé, Isso, então, ela Manoá. Isso, Manoá. Ela vê a figura de um homem, não tinha diferença nenhuma, tanto que eles acharam que era um homem. Parece que ele comeu alguma coisa lá, não foi? Ele Se alimentou? Ele prepara uma oferta para ele comer. Ele fala assim, não vou comer. Aí quando ele some no ar, né? Aí ele vê que é um anjo. E Abraão, quando aparece 3 homens a Abraão, 2 são anjos e um é o próprio Deus, a representação de Deus. Então assim, amados, nós seremos no céu seres humanos, que teremos corpos, só que não é esse corpo de carne e osso, esse corpo sujeito à morte. 1 aos Coríntios vai falar isso. Eu pensei que eu tinha explicado em outra matéria para vocês. Nós ainda não chegamos nessa referência. Não? 1 aos Coríntios, Você já falou sobre eu acho que já falei, mas em outra ocasião a gente retoma. A questão é, no céu, na eternidade, a gente não vai ser alminha, tá certo? Gasparzinho, fantasminha camarada, né? Não, nós teremos corpo, irmãos. Em 1 aos Coríntios, capítulo 15, vai mostrar isso. Inclusive, nós teremos corpos que esteticamente seremos diferentes uns dos outros. Não, você falou a respeito do capítulo 15. Tem Isso, é que muitos irmãos não estavam, e faz tempo, inclusive, nem os que estavam. Pensando a Bíblia não fala que nós vamos louvar a Deus Sim, e adorar, então vai ter que ter voz, né? também. Se vai ter voz, vai ter que ter voz. Foi isso que eu fico pensando. Irmã, Você falou assim que a gente vai ser uma continuação de nós mesmos. Isso, exato. Nós vamos ser esse corpo, mas não esse corpo de carne. Amados, é porque assim, como eu dei a explicação, depois eu dou em outra ocasião, eu só vou falar rapidinho, afirmando já, mas é necessário o estudo de 1 Coríntios capítulo 15, principalmente no verso 34 até o 57 mais ou menos, ou por aí. A questão é, nós teremos no céu um corpo, só que é um corpo glorioso, glorificado, um corpo que não será sujeito a enfermidades, que não terá limitação nenhuma, física inclusive, qualquer dificuldade física não haverá mais. Então olha só, deficiências, seja a paralisia, seja a cegueira, a surdez, tudo isso não haverá mais, embora aqui na terra tenha. No céu isso será resolvido, mas teremos um corpo pleno, glorioso, semelhante ao que Jesus ressuscitou. Lembra? Embora ele se alimentou, ele disse, me dá um peixinho aí, que eu estou com fome, se alimentou, mas ultrapassou a parede de concreto. Olha que coisa para nós assim, nossa, como isso é possível? Como isso é possível? Mas será possível, porque esse corpo não terá limitações, amados. Não terá limitações, simples assim. Só que nós também teremos um certo alimento, eu não quero entrar nisso agora, isso vai ficar lá mais para frente. A questão é, nós teremos um corpo, a estética será diferente, ou seja, eu me pareço comigo, diferente do Léo, embora ele até pareça comigo. Sabia disso? Tá bonito igual eu, varão. Não é? Brancão, magro, estereotipo, né? 1,85 m, 82, então 3 centímetros mais baixo do que eu. Mas eu estou pegando eu e ele, que é uma semelhançazinha, né? Lógico, muito mais novo, muito mais bonito que eu. Mas uma semelhança, mas dá para diferenciar, não dá? O Léo de mim? Então no céu vai ser a mesma coisa, vai continuar diferenciando o Léo de mim. Então o Léo, ele terá uma aparência, não digo a mesma que tu tem agora, possivelmente não. Tá certo, Ana? Mas continuará bonito, isso é fato. E aí o que acontece? Mas quem olhar para o Leonardo vai saber que é o Leonardo e não é outra pessoa. Olha que coisa interessante, amados. Eu vou saber que minha mãe é minha mãe? Sim. Eu só não vou ter o sentimento. Exato, o sentimento será igual para todos, sentimento de família, fraternidade. Todos iguais. E só para eu completar aqui, você já entra com a pergunta, irmão Salvador. A minha esposa, por exemplo, eu vou vê-la
vou identificar que nós tivemos filhos, que nós fomos casais, só que eu não terei mais a atração erótica, química, o desejo sexual para com ela. Eu terei essa lembrança e essa consciência de quem nós fomos nessa existência, na história, mas o sentimento para ela será o mesmo sentimento para a Annalise, para a Ângela, para você, para qualquer um, ou seja, de irmãs, de irmãos, será fraterno, e aí nós amaremos inclusive todos iguais. Meu filho, saberei que eu fui pai dele, mas ele será o meu irmão. Olha que coisa interessante. Diga, irmão Salvador. Sim, então ali, veja bem, aqui é na terra, né? Tinha, isso. Tinha. Ali é o seguinte. Isso. Isso. Eles falam que ardia no coração deles, né? Exato. Exato. Ali houve uma questão específica. Primeiro que é na terra, né? Segundo, eles jamais esperavam encontrar o Cristo. E assim, nós não sabemos exatamente o que aconteceu ali, mas o texto vai dizer que depois foi primeiro, os seus olhos estavam como que fechados, e depois os olhos foram como que as escamas caíram, né? Então ali é uma coisa específica, mas no céu, a gente pega a passagem de Mateus que diz que estaremos à mesa com Abraão, Isaac e Jacó. Como saberemos que é o Abraão, Isaac e Jacó? Saberemos, mas saberemos, porque eles serão diferentes. Não é todo. Não, a questão assim. Não, sim também, mas a questão assim, mais do que o discernimento, eu acho que nem é questão de discernimento, Antônio. A questão assim, que as pessoas serão diferentes. A gente vai ver, não vai ver uma carinha tudo igual, sabe? Soldadinho de chumbo, tudo igualzinho assim. E a gente vai ver e vai saber, né? Vai saber. A gente vai olhar para uma pessoa, vai ser uma pessoa, um ser humano, que terá sentimento, que terá inteligência e que terá vontade, que é um ser humano. Terá corpo, tá certo? Terá espírito, né? Essa pessoa será diferente uma da outra na questão estética. Isso é fato. Primeiras coisas, quando a gente estuda, a gente vai ver isso. Vocês querem não fazer esse estudo agora? Mesmo que já tiveram, a gente detalha isso aqui, não tem problema. Teremos moradas diferentes? Como? Moradas? Olha, Annalise, é bem complicado a gente Na questão de afirmar categoricamente. Me parece, quando Jesus diz no capítulo 14 de João, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vou teria dito, a ideia não é que será uma Coab de Jeová, sabe? Não é um Santa Bárbara assim, um condomínio e tal, não é isso, irmão. Não, vai ser Alphaville lá, não. A ideia não é essa, a ideia é uma casa, tá certo? Com muitos quartos, entre aspas, irmão. Aqui a gente está colocando tudo numa coisa comparativa, mas muito superficial. A questão é que não é que haverá essas moradinhas, é que haverá uma única morada, ou seja, nós estaremos em uma única casa. Toda essa linguagem que a gente está falando, irmãos, não é que vai ser assim, é só para a gente entender que haverá uma unidade, tá certo? Embora me parece que lá no finalzinho de Apocalipse diz que haverá uma cidade, essa cidade haverá 12 portas, se tem porta vai entrar e vai sair, não é? Então me parece que haverá uma cidade que será tipo uma cidade centro, uma cidade templo, né, de adoração, onde as nações virão trazer louvor e honra e glória ao Cordeiro. Então assim, não se sabe exatamente como que será isso, essa organização. A questão é que haverá uma harmonia, onde a glória do Senhor, a bênção do Senhor, a plenitude do Senhor estarão em todos os lugares com a mesma intensidade, e nós teremos acesso a Deus onde estivermos. Essa é a ideia que eu vejo em Apocalipse. Também é preciso falar que serão novas todas as coisas, não é? E essas coisas novas ninguém sabe. Então, quando a gente vai falar em eternidade, nossa, fica muito a desejar. A gente, na verdade, assim, vai
imaginando, não é uma viagem, não é imaginação de viagem, a gente não extrapola, não fica viajando na maionese, né? Como a gente diz. Mas assim, de fato, a gente vai imaginando, porque não tem como a gente comparar. Vai ser surpresa. É uma coisa nossa. Por mais que um ensinador, por mais que um pregador consiga trazer alguns detalhes, mas quando chegarmos lá, nossa, pregador, você me enganou, hein? Nossa, você não tinha nem noção. E eu pensei que você estava descrevendo assim de uma forma perfeita. Mas ainda que a gente se aproxime, amado, chegando lá, nós não tem. Ainda que more na zona leste ainda que more assim no puxadinho, tá bom, né, meu irmão? Lógico. O importante é chegar. Ô, Jesus. A questão, amados, é desprezando nossa zona leste, né? Capão Redondo é pior, né? Campo Limpo. Então tá bom. E a paz que nós vamos ter Sim. é uma paz tão grande que o resto Não, é detalhe, claro. é detalhe, que a gente fala, mas é uma grande paz. Eu falo tipo, Não, é a perfeição. É a plenitude, é a perfeição. Sim, é uma plenitude, é uma perfeição. Eu vou voltar um pouquinho, amados, porque a gente deu uma desviada aqui santa, né? Mas eu vou voltar porque a gente vai retomar esses pontos aqui, tá? Se preocupa não, que a gente... Você falou Mateus 25. Isso, é que eu estava descrevendo essa entrada aí que a gente começou, nossa, mas como será esse negócio de haverá um reino aqui, terreno de Jesus, pessoas físicas, e ao mesmo tempo haverá então, foi daqui que a gente desviou, né? Ah, como foi? No caso assim, ó, a igreja vai dar essa dimensão que você falou, né? E de repente você vem falando do milênio que vai ter pecado, vai ter tudo, né? Então, haverá a possibilidade de pessoas pecarem, de haverá pecadores. Mas isso, Ângela, será assim, será algo muito raro, entendeu? Então, das pessoas, vamos colocar, vai ter 2 milhões de pessoas na Terra, 2 bilhões de pessoas na Terra. Eu estou chutando alto, porque vocês viram que morreu um bocado de gente. Você acha que sim? Durante essa grande tribulação, então, estará pessoas nascendo? Sim. É isso que eu estou falando, vai estar uma vida acontecendo, né? A população, né? Talvez retomará, não sei. Esse milênio, Satanás ele vai estar preso. Vai estar preso. Né? E não vai estar sob o domínio dele, né? Estando Satanás preso, estando demônios presos, aqui não haverá nenhuma influência externa de demônios, nenhuma. Só pega se quiser. Criminalidade, maldade, irmãos, habitação para todo mundo, segurança para todo mundo, saúde para todo mundo, perfeitamente vai ter, tá certo? Não haverá a prática da maldade, porque quem estará governando literalmente e pessoalmente os seres humanos e diretamente será o próprio Cristo. Ele regerá as nações com vara de ferro. Isso quer dizer que o governo de Cristo será de uma forma inquebrantável. Para quebrar a lei de Deus, para quebrar a regência de Cristo, amados, isso vai ser raríssimo. Então é o próprio Cristo, não vai ser ministro da justiça, não vai ser fulano e cicrano, vai ser o próprio Cristo. Então, irmãos, haverá paz na terra, haverá justiça na terra, haverá segurança na terra, haverá educação na terra. É o próprio Cristo que estará aqui presente. Só com o Messias. Não confunda com o Jair Messias. Tá certo? Eu nem estou falando para não votar nele, esquece isso aí, irmão, tá? Vocês votam quem vocês quiserem bem entender. Mas o Messias, o Cristo, Messias de Deus, não esse Messias aí, né? Que está na praça. Embora ele se diga cristão, mas sei lá. E o que acontece, amados? Mas nesse tempo haverá então essa harmonia. E pessoas, elas entrarão, como o capítulo 25, a partir do verso 31 de Mateus, está dizendo, entrarão. Por que entrarão? Porque ajudaram os judeus na grande perseguição. E aí Cristo recompensará essas pessoas na entrada do milênio. Só que lá no final de Apocalipse, que a gente vai chegar lá, a gente vê que quando Satanás é solto, depois de 1000 anos, ele sai a enganar as nações ainda. Irmãos, olha o poder de persuasão desse ser.
embora essas pessoas verão Cristo, Satanás ainda conseguirá instigar essas pessoas para perseguir o povo de Deus e ir contra o próprio Cristo. Vocês pensam o quê? Será que esse ser, ele tem essa capacidade, irmão, de sedução? Perceba como o negócio não é brincadeira, não é? Então assim, essas nações serão enganadas por Satanás e eles irão contra o Cristo, que é chamado de guerra de Gog e Magog, lá no vale de Megido, onde eram antigamente travadas as antigas batalhas, as grandes, batalhas. E aí Cristo por fim derrotará. Eu já cheguei no final, vou ter que voltar de novo, mas só para a gente entender o capítulo 12. Vamos para o capítulo 13, amados? Pode ser, de Apocalipse? Vamos falar sobre as duas bestas. É muita coisa, lógico que é. Vamos lá, amados. A besta que subiu do mar. Aí então o capítulo 13 vai descrever então essas duas bestas, tá certo? Esses dois personagens que surgirão nesse período. Capítulo 13, verso de número 1. Eu vou fazer o seguinte, amados. Depois dos comerciais